Um relacionamento em que não há individualidade, ele não é sólido. E o que é ter individualidade? É você se autoconhecer, você se valorizar, é você se colocar em primeiro plano. Quando alguém te pedir um favor, analisa se isso vai atrapalhar a tua vida, os seus planos, a tua rotina, ou não. Porque se atrapalha e você diz sim, no fundo, você está dizendo um grande não para você mesmo. E aí os relacionamentos deixam de funcionar quando isso acontece. Porque vai chegar um dia em que você vai querer dizer não, mas você já acostumou a pessoa a ceder, a fazer os favores, a prestar os favores. E o dia que você resolve dizer não, essa pessoa vai ficar chateada com você. E é exatamente assim que funciona a nossa vida. Porque a vida é uma troca. Para você manter um relacionamento, é uma troca, é uma via de mão dupla. Sempre. Aliás, a troca foi a primeira moeda a existir no mundo. E ela existe até hoje nas questões relacionais. Só que ninguém percebe, ninguém presta atenção. Um relacionamento ele só é válido e sólido quando você dá e recebe algo daquela pessoa. Pode ser o relacionamento que for, gente. Exemplo, vamos supor que você tem um namorado. E aí começou muito bem, porque as pessoas, quando se encontram, elas se encontram nas dores, nos traumas. Então, você é a mulher, você conheceu um cara, ou você é um rapaz, você conheceu uma moça, e aí vocês se conhecem. Quando vocês estão um numa dor, o outro na outra dor. Eu estou falando das dores dos traços de caráter. Do esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, você está vivendo uma dor, digamos que você viva a dor da traição. E você conhece uma pessoa que tem a dor do oral. Um vai suprir a dor do outro e é como se fosse uma pecinha de encaixe. Eu tenho uma dor aqui e conheço outra pessoa com uma dor aqui. E aí acontece isso aqui. Ó. Vocês se aproximam e se grudam pela dor. Quando isso acontece, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas só se encontram e só se relacionam pela dor dos traços de caráter, aquilo que foi registrado lá na infância, pelas necessidades básicas, digamos assim. Então, quando isso acontece, aí você vai namorar, você vai beijar na boca, você vai sair, você vai curtir, você vai fazer o que for legal para o relacionamento e vai curtir. Os dois vão curtir. Passa um tempo, esse casal resolve se casar. E aí, quando se casam, um começa a se desenvolver, o seu lado de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, começa a avançar mais que o outro. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa se desenvolve mais que a outra, se conhece mais que a outra, tem maior individualidade que a outra. Essa pecinha de encaixe, ela vai se soltar. Não vai ter mais liga. Por quê? Porque uma parte do relacionamento está se desenvolvendo e a outra não. E aí, na grande maioria das vezes, antes disso acontecer, desse autoconhecimento começar a fluir entre um casal, o que acontece? Essas dores são substituídas. Vocês já perceberam que a grande maioria dos casais, quando casam, engordam? Todos. Casou, passa um tempinho, você vai ver, o cara tá uma bola, ou a mulher engordou, e aí diz que o pessoal tem aquele dito popular, né? O pasto tá bom, o negócio tá acontecendo, tá bom. Não, tem nada bom. Simplesmente, o que acontece é a troca da dor. Porque quando casa, o que acontece?
você começa a querer mais atenção. Você deixou de sentir a dor do rígido, que é a dor da traição e exclusão, e você passa a viver a dor do oral, que é a pessoa querer mais toque, mais atenção, mais proximidade. E essa dor, ela vai te afastando da sua individualidade. Por quê? Na grande maioria das vezes, as pessoas casam e que um quer viver a vida do outro. E aí não funciona. A mulher que sempre está sempre querendo saber o que se passa com o celular do marido. O marido está sempre querendo saber onde a mulher está. Não que isso não seja normal e saudável. Claro que é. Você querer saber do outro, o que está fazendo, onde está, participação. Mas, gente, quando um casal está junto, é preciso ter a individualidade do casal. Você trabalha, ele trabalha. Você apoia o que ele faz e ela apoia o que você faz. Aí resolvem fazer um planejamento juntos. Vamos promover uma viagem, um passeio, um cruzeiro, juntos, vamos, é um projeto juntos. Então, quando eu falo de individualidade, eu estou falando que um casal precisa ter, cada um, a sua individualidade, mas as pessoas não fazem isso na grande parte. As pessoas se anulam um pelo outro. Normalmente passam a ter um convívio de amizade dupla, de frequência dupla nos ambientes. E aí, quando acontece essa dor da oralidade, é simplesmente a troca. E o oral, na dor, engorda. É simples a explicação. É por isso que os casais, quando se casam, engordam. Porque eles trocam a dor anterior que eles tinham pela dor da oralidade, que é a vontade de não se sentir abandonados. Então, essa oralidade, essa ânsia, essa loucura de querer estar um com o outro, de perder mesmo a individualidade e de quererem se completar, mesmo perdendo a individualidade, causa a dor do traço de caráter oral por excesso. E a pessoa começa a absorver tudo que não gosta do outro. E ela vai inflando o corpo dela. E ela vai absorvendo as dores, as tretas do outro em função de querer salvar o casamento e não está salvando, está destruindo. Porque ela se anula em função do outro. Isso acontece com homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, para que isso não aconteça, você precisa salvar a sua individualidade, independente de que tipo de relacionamento você tem. O que é a individualidade? É você ter a sua prática de ir para academia, de ir numa praia, de se reunir com as amigas ou com os amigos, de ter os assuntos com as amigas sem contar para o marido, ou o marido ter os assuntos com os amigos sem contar para a esposa, mas na grande maioria os relacionamentos acabam pela falta de individualidade. E pode parecer que é egoísmo, mas não é. As pessoas vão se anulando pelo outro, na tentativa de salvar o relacionamento. E aí, quando se deparam com uma separação, entram no desespero, porque aí é tarde. Caraca, olha, você já tá me chamando para sair, gente. Desliga o microfone, por favor. Eu não quero sair. Então, essa individualidade é essencial para que você fortaleça um laço de amizade, um laço de relação pessoal, um laço familiar. É você se colocar em primeiro plano, sem passar por cima do outro, óbvio. Mas você salvar a sua individualidade, você continuar fazendo as coisas que você gosta. De você
ter a sua percepção diante do mundo, diante das coisas que acontecem. De você querer ver um filme ao invés de querer ir ao shopping. Ah, mas o parceiro quer ir para o shopping, não quer ver o filme. Então, precisa entrar num acordo para que a individualidade de cada um seja respeitada. Hoje você vai ao shopping, no dia seguinte você vê o filme, desde que seja de comum acordo. Mas o que acontece, na grande maioria, é que as pessoas vão se anulando, vão se perdendo dentro do relacionamento. E é pura troca. Você precisa ter para dar, e o outro precisa dar para também receber, através da individualidade. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você consegue se amar. Você consegue praticar o amor próprio, a autoestima. Porque quando você não consegue amar a você mesmo, a ti mesmo, você não consegue amar a ninguém, a nenhum outro.